Gravando, olá pessoal, tranquilidade, meu nome é Alexandre e eu sou líder desse ministério, pelo visto. Todo mundo aí me conhece, porque senão é um vídeo no YouTube, mas eu tô tratando um pouco como se fosse, né, porque minhas referências são vídeos no YouTube. Enfim, eu não sei como é que funciona essa parada de videoaula muito bem, sabe, nunca dei uma videoaula. Mas, outro dia eu tava conversando com a Raquel, eu tô estudando algumas coisas sobre teatro, e aí ela veio com essa ideia que eu poderia gravar essas aulas e, pô, vamos gravar então, para eu compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido com vocês. Eu tenho aprendido, olha, compartilhar aqui os livros, porque se vocês quiserem me dar de presente, eu vou aceitar. Eu vou gostar muito, porque esses livros aqui, ó, eles são da biblioteca da minha faculdade. Quando acabar a quarentena, eu vou ter que devolver os livros. Então, eu não quero que a quarentena acabe. Não, brincadeira. Mas não pode roubar livros de biblioteca, gente. Então, eu vou ter que devolver algum dia. Eu tô renovando a cada 15 dias, tá sendo bem chato. Mas eu estou aprendendo muito com eles. E esse aqui é A Canoa de Papel, um livro muito bom, que eu tô gostando muito. Eu vou falar sobre uma ideia que ele traz hoje com vocês. Tem esse aqui também, muito maneiro! O Corpo Poético, uma pedagogia da criação teatral, dos ensinamentos de Jacques Lecoq, um cara que é fantástico, fantástico. Tô aceitando de presente também, ó, da biblioteca também. Esses dois aqui me deem de presente. Tô brincando, mas se vocês quiserem, fica a sugestão. Tem esse aqui também, que é O Signo Teatral, que mostra como que o teatro, tudo que acontece no espetáculo teatral é meio que tem símbolos de representação e tal. É bem focado em semiologia, né? Não é exatamente voltado para a formação do ator, mas tem muito a ver com cenário, com entonação de voz, essas coisas todas. Enfim. E esse aqui também que eu peguei, só que esse aqui eu não me aproveitei muito não, porque são dois caras meio chatos conversando sobre como deve ser a pedagogia para se formar o ator. Não gostei muito não. Não me deem esse de presente. Nem esse aqui. Não vale muito a pena não. Os outros me deem. Não, brincadeira. Ó, só quero mostrar pra vocês aqui a parada da minha mãe, que eu acho muito maneiro, ó. Uau! Que é um ring light. Ela usa pra tirar cabelo. Tirar cabelo de foto é ótimo. Tirar foto de cabelo. E eu peguei pra iluminar. Pois bem, tô aqui com a minha colinha. Vamos começar essa videoaula doidaça. Doidaça, doidaça. Bem, uma coisa que eu queria trazer hoje pra vocês, pra começar, uma coisa que se encontra nesse livro aqui que o autor fala. O autor se chama Eugênio Barba. E ele fala sobre uma coisa chamada o corpo decidido. O que seria essa ideia de corpo decidido? Ai, meu Deus! Bem, para a gente entender isso, a gente precisa entender uns outros conceitos que ele traz também. Primeiro, o conceito de polo norte e polo sul. Esse conceito é um conceito que é meramente didático, assim, porque na vida real não acontece essa separação tão grande, assim, tipo polo norte e polo sul, sabe? Polo norte e polo sul. Não é assim tão separado. Mas o que seria o Polo Norte? O Polo Norte são aqueles atores que eles se desenvolvem dentro de uma tradição. Por exemplo, a tradição do balé, a tradição da ópera clássica, a tradição do teatro no japonês, a tradição balinesa. São várias tradições teatrais que existem ao longo da história da humanidade, né? Por exemplo, se você for no Japão, você tem o teatro no, que é um teatro muito tradicional do Japão. E na Europa tem as óperas e tem o balé clássico também. São escolas que têm uma técnica rígida, uma técnica bem específica e que é muito característica daquele ambiente, daquela escola, sabe? Então os atores do Polo Norte são esses atores que estão envolvidos em uma tradição estética, uma tradição técnica que tem um apoio nessa tradição, sabe? E só um adendo que, assim, a partir de hoje eu vou adotar a mesma nomenclatura que ele adota aqui, que é ator é tanto o ator que fala quanto o ator que dança. Porque, na verdade, a atuação é tanto dançarinamente, sei lá que palavra é essa. É tanto dança quanto atuação do jeito que a gente entende, né? Essa coisa mais... Na verdade, é tipo... As duas coisas são uma coisa só. Essa é a grande verdade.
Não existe essa separação teatro-dança. As coisas são uma coisa só. E isso vendo o grande estudo de todas as tradições do mundo, do teatro no mundo. Enfim, então os atores do Polo Norte são esses atores que têm uma base técnica, teórica, assim, sobre a qual eles se apoiam. E servem como uma base de apoio para eles desenvolverem a performance deles no espetáculo, no palco e tal. Os atores do Polo Sul são meio que o contrário disso. São aqueles que, eu não sou afiliado de nenhuma escola, mas eu vou ali, busco um pouco aqui, busco aprender um pouco ali. E aprendendo em vários lugares eu vou pegando aqui o meu jeito. É uma coisa mais de liberdade. Só que uma coisa que fica claro assim é que essa liberdade nem sempre é muito boa, porque a pessoa pode ficar sem apoio, sem um ponto de apoio sobre o qual desenvolver a sua técnica teatral, sabe? Só que, como eu falei no início, ou será que eu falei no início mesmo? Porque eu já não lembro se foi nesse vídeo que eu falei ou se foi no vídeo anterior que eu apaguei. Mas, se eu não falei, vou falar de novo, e se eu já falei, vou falar de novo, enfim. Polo Norte e Polo Sul não são coisas que não se misturam, sabe? As pessoas, elas são complexas e elas não são separadas assim, Polo Norte e Polo Sul. Mas pra que falar disso tudo? Para falar de uma questão que é essencial pra gente que quer desenvolver um teatro de qualidade. As pessoas, os atores, eles precisam desenvolver, na hora de atuar, uma segunda natureza. E essa segunda natureza fica muito clara, especialmente nos atores do Polo Norte. O que seria essa segunda natureza? É a ideia de que quando você está num espetáculo, quando você está lá apresentando a sua peça, apresentando o que quer que seja, ali a sua dança ou tudo mais, porque atores, dançarinos, cantores, tudo no mesmo lugar, ok? Então, quando você está apresentando ali a tua coisa, você precisa desenvolver como se fosse uma segunda natureza, que é sua natureza também. O que isso quer dizer? É como se você literalmente se transformasse em uma pessoa completamente diferente, mas que isso seja parte de você, sabe? É um papo maluco? É um papo meio maluco. Mas o que é importante desse livro, de todos que eu tô lendo, é que não dá pra falar de teatro sem falar em coisas muito malucas, porque são coisas complexas de se explicar com termos precisos, objetivos, sabe? É sempre uma coisa meio fluida, meio poética. E qual é a questão disso? É que quando a gente está nessa segunda natureza, a gente não age naturalmente, a gente não age como a gente age na vida real. Quando você vai abrir uma porta, você tem o seu jeito de abrir a porta. Quando você vai andar, você tem o seu jeito de andar. Mas quando você está nessa segunda natureza, você não vai seguir esse jeito de andar. Você vai seguir um outro jeito. E que esse outro jeito, isso é muito importante de salientar, esse outro jeito, essa segunda natureza, não precisa ser parecida com o que as pessoas fazem na vida real, sabe? Se for um jeito extremamente malucão ou uma parada super caricata, não tem problema. O importante é que aquilo tenha um significado dentro dessa peça, dentro desse espetáculo, dentro dessa dança. Porque, tendo em vista essa noção, por exemplo, de que atores, dançarinos, teatro é tudo a mesma coisa, como é que tu explica uma pessoa num balé clássico que anda daquele jeito todo flutuante e tal? Você não vê nenhum ser humano andando assim na rua, indo comprar pão, indo, sei lá, no mercado, fugindo do coronavírus, protestando pela liberdade. Você não vê pessoas andando assim na rua. Mas aquilo faz parte da segunda natureza da pessoa quando ela está ali naquele espetáculo, no palco. Isso significa que aquele jeito é um jeito errado de andar, porque não parece muito natural, assim, do ponto de vista da vida real? Claro que não, claro que não. É só a segunda natureza, cara. Beleza? Louco? Mais ou menos. Se você... Leiam esse livro, que vocês vão ficar muito malucos, porque é tudo assim. Não dá pra explicar sem ser assim, sabe? E aí, chegamos ao ponto crucial, que é a ideia do corpo decidido. O que seria essa ideia do corpo decidido, cara?
É... Como explicar? O corpo decidido... Já sei. Quando você está atuando, assim... Quer dizer, quando você está mentindo, eu acho que é uma boa ideia. Quando você mente, pensa aí das vezes que você mentiu na vida. Mas não as vezes que você mentiu premeditadamente, mas as vezes que você mentiu assim na hora. Alguém pergunta pra você como foi seu dia? Aí seu dia foi uma porcaria. Tem um lado de você, vamos dividir assim o corpo em dois. Aí tem esse lado aqui que pensa assim, pô, meu dia foi uma porcaria. E tem esse lado aqui que pensa, eu não vou falar isso pra essa pessoa. E você fala. Então, é tipo, você tá meio dividido, né, entre a verdade e a mentira. E aí a mentira fala. A mentira fala. A mentira decide não ser. Você. Cara, eu vou recomeçar. Esse é o momento que eu cortaria o vídeo se eu tivesse tempo pra fazer isso. Mas eu não vou fazer isso. Então eu só vou recomeçar a explicação. É, o corpo decidido. O que seria o corpo decidido? Imagina que você divide o seu corpo. E aí você tem que inventar uma mentira. Nesse caso, a mentira de que seu dia foi maravilhoso quando o seu dia foi uma porcaria. Tem um lado seu que sabe da verdade e tem um lado seu que sabe sabe da mentira. E aí o que acontece? Um lado seu decide mentir. Quando você decide mentir, é porque o seu corpo ele não está decidido. Deu para entender? Porque você tá lá naquela situação, né, que você tem que falar aquela mentira. E aí você decide mentir. E nisso que você decide mentir é porque tem uma parte de você que está pensando na verdade. E nisso que você está pensando na verdade, o seu corpo está dividido. E nisso que seu corpo está dividido, seu corpo não está decidido. O seu corpo ele tem que estar decidido na mentira. Essa é a ideia do corpo decidido. Claro que na atuação a gente não vai usar essa ideia para mentir, a gente vai usar essa ideia para representar. Ou seja, o nosso corpo ele tem que estar decidido em representar aquilo que a gente vai se propor a representar. Ou seja, quando você estiver atuando, em termos práticos, né? Muitas vezes aconteceu comigo já, de eu estar lá atuando, tô lá no meio do dia mesmo da apresentação, lá na prisão e na peça de Natal que a gente fez. E aí eu penso assim, agora eu vou fazer esse tom de voz, porque esse tom de voz é aquilo que a gente ensaiou naquele dia e tal. O que aconteceu nesse caso? Meu corpo ele não estava decidido. Porque se o meu corpo tivesse decidido, eu não estaria pensando. Eu simplesmente estaria vivendo aquele personagem. Isso é maluco pra caraca? É muito doido, cara. Só que é algo que a gente precisa treinar. É algo que a gente precisa de esforço, a gente precisa de estudo para fazer. Não é uma coisa que se constrói do dia pra noite. Não, agora eu vou viver uma vida com meu corpo decidido. Não. E assim, só para trazer um paralelo bíblico, eu acho que tem tudo a ver com o ensino bíblico da nossa alma e do nosso corpo. Porque na Bíblia, a alma, podem procurar, o conceito de alma não é um conceito de que nós temos uma alma. Que nós temos uma alma que habita num corpo e quando a gente morre, a nossa alma sai voando para os céus. Ao longo de toda a Bíblia, o que é ensinado é que o nosso corpo ele faz parte da nossa alma. Corpo e alma são uma coisa só. Tanto é que quando Deus ele ordena, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, não é para você amar simplesmente com o interior e o seu corpo pode jogar no lixo. Não, é porque o teu corpo faz parte da tua alma. Então tudo que você é aqui tem que adorar a Deus. Assim, o nosso corpo ele não pode estar dividido em corpo e alma. Ele tem que ser todo alma. Sendo todo alma, a gente consegue viver um evangelho verdadeiro, porque a gente não vai viver o evangelho que cuida da nossa alma no domingo e de segunda a sexta, quando a gente está vivendo no corpo, nosso corpo não é cuidado. Não, porque o nosso corpo é a nossa alma e a gente vai cuidar do corpo como a gente cuida da alma, porque na verdade as coisas são uma coisa só.
Então, da mesma maneira, quando a gente estiver representando, quando a gente estiver atuando... Falei muito. Quando a gente estiver atuando, o nosso corpo não pode estar dividido. A gente tem que estar decidido. Nosso corpo tem que estar decidido. Falei bastante. A iluminação caiu. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não gostou, a gente conversa no sábado para saber por que você não gostou. Se você não entendeu nada que eu falei, tudo bem, eu posso explicar de novo. Essa é a minha primeira videoaula. Olha, eu virei o sol. Eu sou o sol. E como essa é a minha primeira videoaula, eu não sei bem se ficou muito claro. Esses são conceitos muito doidos. E como conceitos muito doidos, eles demoram para ser absorvidos. Mas é isso, gente. Ficou 16 minutos de vídeo, um pouco bem mais do que eu pensei. Eu achei que ia ficar com uns 7 minutos, mas tudo bem. E é isso. Polo Norte, Polo Sul, segunda natureza, corpo decidido. Foram os 4 tópicos que a gente abordou nessa videoaula. E isso é tipo 10 páginas desse livro. Então, esse livro é um livro muito bom. Tchau, galera. Até o próximo vídeo na semana que vem. Não se deixe enganar, porque eu vou gravar o próximo vídeo assim que eu terminar esse. Então, é tudo um jogo de palavras e retórica. Enfim, a gente conversa no sábado. Tchau.